Você já reparou naquela linha quase invisível na sua conta do restaurante que acende um conflito interno? Como se você tivesse que provar que é uma pessoa decente em público? É o famigerado 10%, um número redondo que ocupa pouco espaço na nota fiscal, mas que pesa toneladas na cabeça de quem paga e no bolso de quem recebe. Por que algo que deveria ser um gesto passou a funcionar como uma regra não escrita que ninguém assume discutir? Será que você está pagando por gentileza, por vergonha ou por medo de ser julgado? A história da gorjeta por aqui tem correntes profundas e significados variados. No Brasil, a prática evoluiu de um ato discreto de agradecimento para um mecanismo que, em muitos casos, virou quase institucional. 10% que aparece automaticamente na conta e que para o cliente passa a sensação de ser parte do preço. Em alguns locais é sugestão, em outros é cláusula tácita. Essa ambiguidade entre o que é voluntário e o que parece obrigatório alimenta constrangimentos, discussões e perguntas legítimas sobre justiça e transparência. Juridicamente, há distinções importantes. A chamada taxa de serviço é, em tese, liberalidade do estabelecimento, mas a teoria e a prática nem sempre se alinham. Em muitos restaurantes, a taxa é cobrada sem alternativa clara, distribuída de forma opaca ou utilizada para cobrir custos gerais, o que distancia o sentido original de gorjeta. Em outros casos, existe a prática de ratear o valor entre funcionários. Em alguns desses cenários, o trabalhador sequer vê de perto a maior parte dessa receita, que fica diluída nos cofres da casa. Ou seja, há diferenças entre o que se chama de gorjeta, o que se chama de taxa de serviço e o que é, de fato, receita do restaurante. A razão pela qual quase todo mundo acaba pagando é complexa e passa por psicologia social e economia comportamental. A primeira camada é a pressão do ambiente, jantares em grupo, mesas próximas e a sensação de que recusar o 10% é sinal de avareza. Existe também uma incerteza racional, o cliente não sabe para onde vai o dinheiro, e uma preferência por evitar confronto. Pagar é a solução de menor atrito, evita a vergonha momentânea e mantém a interação social. Mas essa dinâmica esconde uma falha ética, pois transforma um gesto voluntário em uma espécie de obrigação invisível. Do ponto de vista do estabelecimento, a taxa tem apelo financeiro. Embutir uma margem discricionária reduz a necessidade de aumentar ostensivamente o preço do cardápio, algo que poderia afastar consumidores sensíveis a centavos. Para alguns proprietários, a taxa funciona como colchão para custos de pessoal, encargos e até para cobrir perdas. A alternativa, precificar o serviço diretamente no prato, é honesta, mas exige coragem comercial e habilidade para comunicar valor ao cliente sem perder competitividade. Assim, muitos optam pela solução pragmática, ainda que moralmente questionável. A consequência mais perversa dessa opacidade é a dependência do trabalhador em relação a um mecanismo instável. Quando a gorjeta compõe boa parte da renda, empregados ficam vulneráveis a decisões administrativas e práticas contábeis que frequentemente os desfavorecem. A volatilidade de arrecadação, a sazonalidade e a discricionariedade na distribuição do valor criam insegurança salarial. Em um setor onde os salários base costumam ser baixos, isso amplia a precariedade e dificulta o planejamento pessoal. Há também uma dimensão simbólica. O 10% virou sinal social. Pagar é um gesto que comunica solidariedade, status ou adequação cultural. Não pagar é percebido em muitos círculos como recusa a participar de um pacto tácito. Então, a gorjeta se torna instrumento de moralização do consumo. E o problema é que muitas vezes o que está moralizado é uma falha de sistema. Não é raro que um gesto de agradecimento seja convertido em peça de uma engrenagem que oculta desigualdades. O debate internacional oferece lições úteis. Em países onde a remuneração do setor já considera custos de trabalho mais robustos, a gorjeta perde o status de obrigação social. Em outros contextos, a gorjeta é genuinamente voluntária e funciona como extra. Essas diferenças mostram que a solução não é universal, depende da escolha política, cultural e econômica de cada sociedade. Mas o princípio da transparência é universalmente aplicável. Clientes merecem saber para onde vai o dinheiro, e trabalhadores merecem receber de forma justa e comprovável. Quais são as alternativas práticas? Uma é tornar explícita a política do restaurante, detalhar na nota fiscal como a taxa é distribuída e garantir comprovação de repasse. Outra é eliminar a taxa e incorporar os custos aos pratos, remunerando trabalhadores com salário justo e benefícios. Algumas casas já adotaram modelos híbridos, salário base mais gorjeta como complemento, com contratos claros.
Outras experiências mostram o potencial de cooperativas e redes comunitárias que priorizam remuneração justa e governança participativa. Políticas públicas e acordos sindicais podem ajudar a dar ordem ao caos. Exigir registros de repasses, fiscalizar a natureza dos pagamentos e estimular práticas transparentes reduz o espaço para arbítrio empresarial. Incentivos fiscais a quem internaliza custos de pessoal ou programas de certificação para estabelecimentos responsáveis são ferramentas viáveis. No fim, o objetivo é deslocar a incerteza do trabalhador e a opacidade do cliente para um modelo previsível e justo. Vamos aprofundar com exemplos concretos. Imagine um garçom chamado Carlos que trabalha em um bistrô de bairro. Seu salário base mal cobre transporte e alimentação. As 10% que chegam no fim do mês representam muitas vezes a diferença entre fechar as contas ou apertar ainda mais o orçamento. Carlos observa que em dias frios a arrecadação cai, e isso reflete diretamente no seu planejamento. Em outro estabelecimento, uma gerente chamada Ana optou por aumentar o preço dos pratos em 8% e eliminar a taxa. Os clientes reclamaram inicialmente, mas com o tempo perceberam que o serviço melhorou, a equipe ficou mais estável e a experiência geral ganhou qualidade. Outro ponto importante é o impacto fiscal. Em muitos lugares, a taxa de serviço complica a tributação. Parte do valor pode ser considerada receita da empresa e sujeita a impostos, enquanto outra parcela, quando repassada aos trabalhadores, pode ter tratamento diferenciado. A falta de clareza tributária aumenta o espaço para disputas e para práticas pouco transparentes. Por isso, uma regulação bem desenhada que trate separadamente o que é receita empresarial e o que é pagamento a trabalhador tende a reduzir abusos. A economia comportamental também tem lições práticas. Experimentos mostram que a forma como a opção aparece altera decisões. Uma opção pré-selecionada, como a taxa inclusa, tende a ser aceita por padrão. Já uma opção que pede consentimento explícito demanda deliberação. Políticas que exigem checkbox expresso ou opções separadas no terminal de pagamento aumentam a consciência do cliente e reduzem a aceitação automática. Simples mudanças de UX no ponto de venda podem transformar práticas culturais enraizadas. Há ainda o efeito sobre a experiência do trabalho. Empregados que dependem de gorjeta podem sentir-se pressionados a priorizar clientes que parecem mais propensos a pagar, criando distorções no atendimento. Isso fragiliza a ideia de serviço universal e igualitário. A melhor prática é construir sistemas que garantam atendimento de qualidade independentemente da propensão do cliente a dar gorjeta, o que implica remuneração justa e cultura interna voltada à valorização do serviço. Em termos de justiça social, vale notar que a dependência de gorjetas tende a afetar desproporcionalmente mulheres e minorias em certas funções, seja por padrões de clientela, posicionamento em escalas ou discriminação implícita. Assim, a disputa sobre os 10% também tem um contorno de equidade que merece atenção quando pensarmos em políticas públicas e práticas empresariais. E quanto à percepção do cliente? Muitos consumidores expressam ambivalência. Querem que o trabalhador seja bem pago, mas resistem a aumentos visíveis de preço. Essa dissonância cognitiva pode ser resolvida com a educação do consumidor e com opções de comunicação transparente. Mostre aos clientes que um prato 10% mais caro pode significar melhores condições para os trabalhadores e menor rotatividade, que, por sua vez, melhora o serviço que todos apreciam. A longo prazo, o mercado se ajusta a sinais. Restaurantes que internalizam custos e oferecem condições dignas tendem a construir equipes mais estáveis, reduzir custos de turnover e melhorar reputação. Isso, por sua vez, atrai clientes que valorizam qualidade, criando um ciclo virtuoso. Por outro lado, modelos que dependem de opacidade e externalização de custos podem ter lucro curto, mas risco de erosão de base de clientes e imagem no tempo. Para consumidores, peça a nota detalhada, questione o destino dos 10% e prefira locais com políticas claras. Para trabalhadores, exija a comprovação de repasses e organização coletiva. Sindicatos e associações podem ser aliados na negociação. Para empresários, comunique com honestidade e esteja disposto a experimentar modelos diferentes. E para o poder público, regule com foco em clareza, incentive práticas justas e proteja os trabalhadores por meio de fiscalização proporcional. Por fim, vale lembrar que a gorjeta, quando bem concebida, pode ser ferramenta valiosa para reconhecer serviço extraordinário. O problema não é a gratificação em si, mas sua transformação em peça de um sistema que oculta responsabilidades e desloca custos. Resgatar a gorjeta como gesto livre de reconhecimento é possível, mas para isso é preciso mais do que boas intenções. É preciso estrutura, regulação e um esforço conjunto de mercado e sociedade. Se você chegou até aqui, meu convite é simples. Na próxima vez que a conta vier com 10% automático, não apenas pague por reflexo. Pergunte onde vai esse dinheiro. Se tiver dúvida, peça a nota detalhada. Só curiosidade e exigência podem ser semente de mudança.
E se você for empresário, considere a honestidade radical. Explique, comunique e assuma os custos de pessoal como parte do seu preço. No fim, transformar uma obrigação invisível em uma escolha consciente é um passo pequeno, mas potente, rumo a um mercado mais justo e transparente. Decida com informação. Isso já é poder. Compartilhe esse vídeo se quiser ver mais temas assim e exija transparência sempre.